Olá, saúde, colegas! Estamos começando um episódio aqui do podcast do Hospital São Luís Campinas para contar o que acontece no dia a dia deste hospital. E eu estou com dois colegas aqui, o meu amigo Edgar Yugi e o Murilo Utrini. Edgar, médico anestesista, Murilo, médico cirurgião do aparelho digestivos, costumam fazer dupla dentro do bloco cirúrgico, então por isso que a gente vai bater essa bola aqui junto, né? Um anestesista, um cirurgião. E eu, como sempre, quero começar perguntando para vocês sobre o background de vocês, como é que é a história até chegar aqui. Vamos lá, Edgar, primeiro você. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que o povo vai nos assistir, mas eu vim para Campinas, eu sou paulistano, nasci lá em São Paulo. Minha carreira acadêmica foi em várias cidades, eu estudei no Rio de Janeiro, depois eu vim para Campinas, depois eu voltei para São Paulo para continuar meus estudos. Lá fiquei por muito tempo e comecei a trabalhar aqui em Campinas por acidente. Vim para cá trabalhar no hospital, na época da PUC de Campinas, e aí eu fui pegando a preço pela cidade de Campinas, principalmente porque aqui não tem trânsito, aquele trânsito maluco de São Paulo. E aos poucos eu fui mudando para cá. E finalmente, depois do convite do São Luís Campinas, eu me transferi de vez para Campinas e agora estou morando de fato em Campinas. E feliz. E aí, tá melhor ou pior do que São Paulo? Conta pra gente. Do ponto de vista de vida, qualidade de vida, sem dúvida, muito bem melhor, né? Melhor, porque eu ganhei 2 horas da minha vida, porque eu não fico dentro do carro mais 2 horas, eu fico 20, 30 minutos no máximo. E com esse tempo a gente consegue fazer muita coisa e melhorar a nossa qualidade de vida. Eu fiz esse mesmo movimento, viu? Que você morava em São Paulo, depois vim para Campinas. E eu sinto a mesma coisa. E você, Murilo, conta pra gente, é de Campinas? Não sou de Campinas, eu sou o famoso pé vermelho, VIP, vindo do interior do Paraná. Nasci em Ribeirão Claro, que é uma cidadezinha no norte do Paraná, na divisa com São Paulo. Vim para cá fazer faculdade em 96 e acabei ficando, fiz toda a minha formação acadêmica aqui, residência, estágio, fellow, e quando achei que eu ia voltar, acabei conhecendo, fui convidado para ficar na Unicamp, onde eu trabalho até hoje, conheci a esposa e tô tentando tirar o green card de Campinas até agora e não tô me dando. Mas lá na sua região fala leite quente ou não? Não, ela fala igual o interior de São Paulo, não importa porque... É porque é bem próximo. De igualzinho. Vizinho. Mas vamos lá, vamos começar com o tema. O Hospital São Luís Campinas chega para a região, a macro-região de Campinas, com um novo modelo, uma nova proposta. Né? Um hospital que investe bastante em 3 pilares: tecnologia, segurança do paciente e humanização do cuidado. E eu queria abordar com você, Edgar, que vive o ambiente do bloco cirúrgico e sempre está ali monitorando tudo que acontece com o paciente, diferente do cirurgião, né, que está ali no campo cirúrgico, naquela adrenalina, você está de fora do campo, mas monitorando tudo que acontece e tem nas suas mãos um aparato tecnológico gigante. Não só o que você usa, mas que o bloco inteiro, o bloco cirúrgico inteiro emprega. Eu queria que você contasse um pouco como que o centro cirúrgico do Hospital São Luís Campinas se posiciona como um centro de excelência. Então, o importante de salientar é que o São Luís Campinas trouxe uma grande oportunidade para a cidade de Campinas. Ele conseguiu importar um know-how de uma grande rede e no atendimento. Essa grande rede trouxe para nós tecnologia, mas eu acho que o São Luís Campinas, ou São Luís de uma maneira geral, tem uma preocupação muito importante de não desqualificar o paciente em números, em quantidade, etc. e tal, e focar, de fato, a segurança no paciente. Isso é muito importante, porque para nós lá dentro, nós nos sentimos mais confortáveis quando a gente pode empregar a tecnologia, mas ao mesmo tempo também empregar esta entrega humana aos pacientes, colocando ele no centro das atenções de fato, dando a ele missões até de responsabilidade para que ele participe do cuidado dele. As decisões terapêuticas, de conduta médica,
as suas confirmações em termos de cirurgia, de procedimento a ser realizado nesses pacientes, sempre são confirmadas com esses pacientes, de forma repetida, de forma humanizada e de forma respeitosa. Isso garante uma grande segurança. Por quê? Porque nós, lá dentro, conseguimos aliar uma tecnologia, num centro cirúrgico de 10 salas, monitorizações das mais eficientes e eficazes do momento, do mundo da cirurgia, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que essa participação do paciente, na sua qualidade de escolha e na sua preservação da sua decisão em cima do seu tratamento é fundamental. E o São Luís nos dá essa oportunidade. Isso chama-se segurança do paciente. Ele participa de forma veemente dentre todas as condutas que nós vamos aplicar a eles. E é uma quebra de paradigma na cidade de Campinas, isso, porque até então, ainda, talvez por causa de determinados... vindo de uma cidade de interior que está crescendo a montante, ela precisou também deste aprendizado. E o São Luís Campinas já trouxe esse know-how para nós, praticamente pré-formatado, e a implantação deste tipo de atuação está sendo bem eficaz, bem contundente. Eu creio que vai melhorar muito a qualidade de atendimento da saúde de Campinas, não só do São Luís. Você que traz o exemplo aí do paciente no centro do cuidado, queria te perguntar um pouco da jornada do paciente cirúrgico, né? Quando o paciente vai lá e marca uma cirurgia com o Dr. Murilo, como que é a parte da anestesia antes do procedimento? Tem uma consulta pré-anestésica? Como que isso é feito? Sim, a jornada completa, a mais perfeita e a mais que nós recomendamos, esse paciente sai do diagnóstico do Murilo, por exemplo, para um movimento cirúrgico, ele passa numa consulta pré-anestésica. A partir dessa consulta pré-anestésica, nós avaliamos se ele precisa de outras avaliações de outros especialistas, de algumas reservas de equipamento especial, reserva de sangue, reserva de UTI e assim por diante. Passada essa consulta pré-anestésica, onde ele recebe as orientações pré-cirúrgicas em relação a jejum, medicamentos, cuidados, etc., ele vem para a internação. No ato da internação, nós repassamos essa visita no dia da cirurgia, porque da visita pré-anestésica até o dia da cirurgia pode ocorrer mudança desse quadro clínico. E, na hipótese disto acontecer, nós temos que reentrevistar o paciente. Esse paciente é reentrevistado numa visita pré-anestésica, ele vai ao centro cirúrgico. Adentrando ao centro cirúrgico, na sala pré-operatória, antes de que ele perca a consciência, o Murilo e todos os cirurgiões e nós anestesistas participamos, juntamente com o paciente, de todas as confirmações novamente. Somente a partir deste momento, e obviamente na concordância em todos os passos do paciente, é que nós realizamos o nosso procedimento. Ou seja, existe uma cadeia de segurança, de informações, que nós prezamos para que esse paciente receba o tratamento correto, na hora correta, da forma correta, com todos os cuidados pertinentes ao movimento cirúrgico. É isso aí, Murilo. E da sua parte, enquanto cirurgião, quando a gente fala de tecnologia, a bola da vez é a cirurgia robótica, né? Recentemente, tivemos acesso aí a um cirurgião italiano operando da Itália um paciente lá na China. O chinês, né? O médico chinês que estava na Itália operando na China, né? A primeira cirurgia robótica que eu acho que foi urológica. Eu creio que foi uma cirurgia urológica. E a cirurgia robótica, então, é a grande vedete, a grande bola da vez da área cirúrgica, né? E você opera através da cirurgia robótica. Queria que você contasse um pouquinho como que a cirurgia robótica é vista e está inserida no Hospital São Luís Campinas. Sim, queria só voltar um pouquinho no que o Edgar falou. Pode parecer, às vezes o paciente até assusta um pouco, sente um certo estranhamento quando ele é perguntado repetidamente: qual o seu nome? Confirma isso, vai fazer tal cirurgia? Qual cirurgia o senhor vai fazer? O paciente olha meio estranho, mas é que muito do que a gente fala de segurança do paciente vem do conhecimento de que, para algum infortúnio acontecer, ou um erro, alguma coisa acontecer, são um encadeamento de pequenos erros que culminam com uma coisa ruim. Quando a gente
tenta padronizar isso aí, você tenta minimizar através dos passos. Eles são repetidos e repetidos até que fique orgânico para a gente. Porque o paciente pode ser só, para o médico é mais uma cirurgia, infelizmente. Para o paciente é a cirurgia. É a cirurgia e ele tem que ser o centro de tudo. A robótica entra no contexto de que você oferece tecnologia e você minimiza qualquer tipo de risco do paciente. Como o robô, ele não opera sozinho. O robô opera controlado por um cirurgião e com um médico ao lado do paciente. Ele faz o quê? Ele filtra os movimentos e ele minimiza possíveis tremores, ele aumenta a precisão dos movimentos do cirurgião e ele acrescenta, fora a precisão, uma ergonomia muito melhor para o paciente e para o médico. Que o médico não vai cansar de ficar numa posição desconfortável, como acontecia em algumas cirurgias laparoscópicas. Então, o robô pode ser visto como uma revolução e também como uma evolução da cirurgia minimamente invasiva. Que não é toda a cirurgia que vai precisar ser feita, mas cada vez mais a tecnologia está aí para ser utilizada para melhorar o quê? O resultado final do paciente. Acho que esse é o... Sensacional. E o São Luís Campinas já conta com... Sim, com uma com plataforma robô? X da Intuitive, que é a plataforma mais... É o Da Vinci? O Da Vinci é o nome do robô, a empresa é Intuitive, e é a plataforma mais Moderna. disponível e mais... Não é famosa. A plataforma que domina o mercado mundial hoje. Não tem como outra que tente. Eu gostei muito de você ter falado que é uma evolução e uma revolução, né? Uma revolução, talvez, a palavra revolução pode ser pela primeira introdução que eu falei quando eu fui conversar com você. Um médico japonês operando da China, chinês operando da Itália. Isso é de fato uma revolução, né? Em outro continente, você fazendo um procedimento cirúrgico, né? Isso abre inúmeras portas aí para várias coisas. A gente poderia ficar aqui 3 horas discutindo só isso. E no ponto de vista de evolução, como a palavra mesmo diz, né? Melhorando desfechos para o paciente, no sentido que a gente tem uma menor resposta endócrino-metabólica ao trauma, né? Porque isso aí você me corrige se eu estiver errado, viu? Não sou cirurgião, sou médico radiologista, mas você tem menos incisão, você tem menos trauma para aquele paciente, então a resposta endócrino-metabólica ao trauma que tem em todo o procedimento cirúrgico tende a ser menor na robótica. Você tem uma ergonomia em que você pode fazer movimentos mais precisos, porque o seu campo cirúrgico é melhor, né? Então, você está operando aí algumas cavidades, o biotipo do paciente, o braço do robô, ele consegue chegar e você tem maior movimento, amplitude de movimento. Então, isso te traz maior acurácia nos seus movimentos. Tempo de recuperação, né? Então, o paciente costuma ter um tempo melhor de recuperação. Enfim, são uma série de fatores que melhoram ainda melhoram o desfecho do paciente, né? E a experiência do paciente. A gente não pode lembrar disso. Quando a gente falou sobre revolução, talvez, Morena, você está bastante envolto no mundo tecnológico Isso. e da medicina. Talvez a cirurgia robótica, usando esse exemplo máximo que seria do cirurgião operar à distância, ela é a materialização de tudo que a informática, a informatização da medicina sonha. A gente começou fazendo diagnóstico à distância, né, através dos programas de radiologia, depois consulta à distância, que teve um grande impulso na pandemia, e agora a gente está dando o passo do vamos operar à distância? Talvez seja uma coisa um pouco para mostrar o potencial... Conceitual. Né? O conceito e o potencial da cirurgia. Mas podemos fazer isso? Vamos fazer isso sempre? Não, é uma coisa para você mostrar, olha, é possível fazer isso. Assim como surgiu lá atrás da ideia de conseguir dar o apoio aos soldados em guerra, em locais de conflito, sem você colocar uma equipe cirúrgica, sem colocar um cirurgião. Então, acho que isso que está falando, está materializando um sonho da evolução dos últimos 50 anos da medicina.
E os estudos mostram, né, as evidências científicas mostram essa questão de melhor recuperação, menos tempo. E eu queria saber da percepção de vocês da robótica. Vocês veem isso mesmo no dia a dia? O que você... Vou começar pelo Edgar. Edgar, o que você vê quando você está anestesiando esse paciente de robótica? Como que você enxerga do ponto de vista do paciente? Alguns aspectos práticos a gente vivencia sem muita conta, ou seja, não precisa de muita evidência. A clínica nos demonstra isso com a prática da atividade. A primeira é sangramento, né, Murilo? Realmente esses pacientes parecem ter menor sangramento cirúrgico. A segunda é a sua recuperação. Os problemas álgicos pós-operatório, obviamente quem opera sofre eventualmente mais ou menos desse problema, e isto é minimizado com o robô. Isso é de forma clara e é flagrante para nós que tratamos de dor. Então, algumas situações clínicas comuns que nos preocupam muito, elas são minimizadas. Obviamente, elas não são impedidas a 100%. Elas não é que nunca vai acontecer. Mas, de uma maneira geral, a gente pode colocar que realmente, por causa da tecnologia, dos movimentos um pouco mais precisos deste tipo de cirurgia, de tecnologia, de fato, tanto o sangramento como a dor, quando a recuperação deste paciente parece ser mais rápida e parece ser com melhor conforto para o paciente. Perfeito. Obviamente, não se evita o trauma cirúrgico, Claro. mas ele é minimizado com essa tecnologia e é de forma flagrante, ou seja, é perceptível. Já mesmo, no pré-operatório, durante o ato sim, operatório? é perceptível, né? Não é só... A questão do sangramento, principalmente, não é apenas uma impressão. Ou seja, os dados que a gente tem nas cirurgias, nas grandes cirurgias, principalmente na duodenopancreatectomia robótica versus a laparoscópica, que seria o mais próximo que você conseguiria comparar, você tem dados concretos de que há menor sangramento. O motivo disso é que a gente está tentando ver. A gente sabe o que acontece, a gente quer saber o porquê isso acontece, assim como a causa da dor. Tem várias teorias para a dor. O tipo de anestesia, a movimentação do robô no paciente, uma das principais teorias é que o centro de rotação das pinças fica fixo, então o paciente tem menos manipulação muscular. O eixo é fixo, o que muda lá dentro do paciente que ele movimenta. Então, isso faz o trauma muscular, que é a dor, e é uma dor difícil do paciente explicitar, porque ele não sabe nem aonde está doendo. Sim. Você fala, eu fiz uma cirurgia laparoscópica, por que ele está doendo? Foi tão rápido, foi pequeno. E no robô a gente notou que isso já diminuía. Daí você fala, por quê? Daí a gente está vendo isso, sabe o que acontece e tentando ver... explicar isso direitinho. Essa questão da resposta endócrino-metabólica é uma das hipóteses ou isso... Sim, o que já vinha acontecendo, através do estudo dos mediadores inflamatórios, interleucina, você já sabia que já tinha havido um salto muito grande da cirurgia aberta para a cirurgia minimamente invasiva. E, como falei, nesse ponto o robô é evolução da minimamente invasiva. Então é isso que a gente está, principalmente no que a gente fala das cirurgias complexas. Grandes hérnias, cirurgias hepatobiliares de câncer, cirurgias grandes. Parece que quanto mais difícil a cirurgia, mais a tecnologia robótica vai se impondo. Olha que legal. E eu acho que vale a pena a gente explicar aqui eu acho que esses 3 tipos, né? Porque tem a cirurgia aberta, em que você faz uma incisão, tem a cirurgia videolaparoscópica, que já foi uma evolução, e a cirurgia robótica. Eu queria que você explicasse para a gente essa diferenciação entre a videolaparoscópica e a robótica. Basicamente, onde que está a diferença? As duas são consideradas cirurgias minimamente invasivas. Começa bem. No conceito que o robô ele consegue automatizar alguns processos que a gente já fazia na minimamente invasiva, na laparoscópica. E acrescentando o controle refinado do robô. Com isso, a gente consegue evoluir em coisas que eram difíceis de fazer, porque o robô tem mais mobilidade. As pinças robóticas, elas se movimentam em diversos ângulos. Ângulos que são impossíveis de serem feitos, movimentos impossíveis de serem feitos por laparoscopia. Então, ela consegue uma amplitude de movimento e de realização melhor. Ela é como se a gente conseguisse transportar algumas coisas da cirurgia aberta para a cirurgia minimamente invasiva. Legal.
porque ela permite que você tenha maior amplitude das pinças, ela replica a mão humana. Acho que seria mais ou menos o que a gente gostaria, o que a gente vê. Muito legal, né? E replica com, talvez até com o desenvolvimento da técnica, com superação por causa de tamanho, de amplitude de movimento, né? Visão, tem uma visão 3D, você vê 3D, e na minimamente invasiva, geralmente a maioria, apesar de ser maioria dos monitores, das câmeras, a maioria não é 3D. O robô mostra pra gente uma visão 3D do campo, então você vê como se você estivesse vendo ao vivo, com uma ampliação da imagem. E sim, o robô refina os movimentos. Então, pequenos tremores que normalmente na vídeo você pode ver o cirurgião fazendo, que no robô isso é minimizado. Ou é fantástico, cara. Distinto. Então, é sensacional. E, Edgar, a gente já falou um pouco, né, que dentro do bloco cirúrgico é um local que a gente precisa, nós, médicos, uma instituição hospitalar, ela precisa investir bastante em protocolos de segurança, né, do paciente, em fazer uma cirurgia segura, né, garantir que a iatrogenia, né, que é aquela parte em que o ser humano faz no paciente, que deletéria, nociva, isso praticamente esteja reduzido a zero, né? Eu queria que você contasse um pouco como que vocês trabalham isso lá no Hospital São Luís Campinas, da cirurgia segura, do protocolo de segurança. Você já falou um pouquinho, ele falou, às vezes o paciente até estranha, pergunta muitas vezes, tal. Dá mais detalhes, vamos dar um double clique aqui nesse tema. Eu acho que existe, como a gente já falou na primeira pergunta, uma coisa muito importante, que quando por exemplo, o Hospital São Luís Campinas agora está em processo de acreditação da Joint Commission Internacional, que é uma empresa, que é uma metodologia de acreditação. E ela tem 3 pilares fundamentais. A primeira é a sua estruturação, ou seja, aqueles hospitais acreditados dá ao paciente uma estrutura física que contemple a segurança para ele. O segundo grande pilar são os protocolos. Esses protocolos são desenvolvidos perante a literatura médica e, a partir deste protocolo estabelecido, ele é treinado exaustivamente pelo corpo clínico todo, seja médico, seja equipe multidisciplinar, para atuar no paciente. E o terceiro pilar, que também é função desta acreditação, que eles nos cobram, é a melhoria contínua. Então, ou seja, se nós estamos falando de segurança do paciente, é isto que é determinado por as comissões internacionais. Eu preciso ter estrutura, eu preciso ter um corpo clínico adequado, fazendo as coisas de forma organizada, com fluxo, com uma comunicação boa para assistir este paciente. E a terceira, nunca se estancar aí, ou seja, fazer melhorias contínuas. Então, em cima deste pilar, você pode supor e pode inferir que esta acreditação, esta forma de atuação é a melhor para o paciente, porque lá ele pode ter certificado por um comitê internacional de que estes aspectos hospitalares estão sendo cumpridos, e cumpridos com uma rigidez altíssima, porque essas acreditações elas não fazem isso para qualquer instituição, elas fazem de fato para que elas credenciam como capazes de realizar todos esses passos. Então isso é muito importante. Quando a gente fala de segurança de paciente, a gente comentou agora há pouco que é um trabalho imenso, porque obviamente não é o que você falou na primeira pergunta, a clínica vai lá, não sabe nem o nome do paciente, aplica uma injeção XYZ que ninguém nem sabe o que está aplicando. Não é assim. Existem protocolos, existem treinamentos, existem adequações constantes. E isso aprimora o atendimento, sem dúvida nenhuma. Isso traz uma segurança para o paciente que é, de fato, inegável. E, Murilo, a barra é alta, né, da Joint Commission International, né? Eu já fui, quando eu era residente no Hospital HCOR em São Paulo,
passei por esse momento de acreditação. E a barra é muito alta, né? E por quê? Se você não fizer aquilo ali tudo certinho, tudo conforme o modelo, o padrão, você não vai conseguir ser aprovado. Isso para todas as pessoas, desde estrutura, né? Desde de aparelho tecnológico ou corpo clínico, as pessoas que trabalham. Queria ver a sua impressão do ponto de vista, assim, eu sou um cirurgião. Para mim, cara, a minha técnica influencia muito, como que eu vou lidar com esse paciente, o pré-operatório, o per-operatório, o pós-operatório, e o que isso representa para você, enquanto cirurgião, de facilitar, ajudar o seu desfecho, né? O que a JCI, essa acreditação, representa para você? Para o nosso espectador que não tem ideia do que a gente está falando, mais ou menos, o que a gente tem que falar é que existem vários tipos de acreditações, que na verdade são padronizações, para você tentar padronizar e todo mundo falar a mesma língua e todo mundo se entender, porque, assim como o Edgar falou, não existe mais o cirurgião, o anestesista, o médico. A gente trabalha no conceito de equipe multidisciplinar. Se todos não estiverem trabalhando no mesmo objetivo, mas falando a mesma língua, não é só boa intenção que vai ter um desfecho favorável para o paciente. Então isso ajuda a gente a focar de como atingir esse objetivo final, né? Padronizar. Eu acho que no final das contas, o que isso vai fazer, e a Joint é a empresa mais exigente, seria o Grand Slam das acreditações. Existem outras nacionais, outras internacionais, mas a JCI é o grande objetivo, que pela cultura que a gente está vivendo no São Luís, eles estão aqui porque eles querem só o melhor. Mais ou menos não funciona ali. Então, o grande trabalho que está tendo nesses últimos meses, e a gente ainda está em busca dela, que ainda vai passar pelo processo de acreditação e de avaliação final, é treinar todo um corpo de médicos, de enfermeiro, de funcionário, que vai desde o recepcionista no pronto-socorro até o médico que orienta a alta do paciente, para todos treinarem com o objetivo único de garantir segurança, garantir qualidade para o paciente ter acesso ao melhor. Acho que isso sensacional. E quando a gente está falando de saúde, né? Quando a gente está falando de cuidar de uma vida, que é um pouco, que é o nosso principal papel enquanto médicos, uma certificação dessa nos traz conforto, nos traz segurança, porque eu estou trabalhando numa instituição em que eu estou sendo avaliado, eu estou sendo exposto, estressado a todo momento a estar up to date, a estar no meu melhor, na minha melhor performance, mas os outros também. Quem está ao meu redor também. Isso garante que, de ponta a ponta, o paciente que eu estou participando daquele cuidado, né? Porque geralmente nós médicos olhamos uma parte daquele cuidado, uma parte do paciente, mas desde a hora dele entrar até ele sair, ele vai ser bem cuidado, vai trazer segurança, e isso é muito bom. Isso faz a gente querer trabalhar num hospital desse. Isso daí que você falou é fundamental, ou seja, essa segurança, ela não restringe-se ao paciente, ela restringe a toda a cadeia. Restringe-se ao recepcionista, que o Murilo falou, amplia, né, melhor dizendo, a nós médicos, a equipe multidisciplinar, a todos aqueles que participam de alguma forma no atendimento daquele paciente, não só o paciente. É o que você falou. Se nós conseguirmos trabalhar numa instituição que fala a mesma língua, que segue protocolos, ou seja, vamos fazer uma analogia do sistema Lean, por exemplo. Aquele trabalho que me antecedeu, eu sei que foi bem feito, portanto, o meu trabalho será um pouco mais fácil. E se meu trabalho for feito da forma que deverá ser feito, ele facilita o trabalho do seguinte, etc. e tal, né? Mais ou menos, trazendo da indústria para um hospital, se é que é possível essa analogia, o sistema Lean prega isso, ou seja, faça a sua parte direito porque você vai evitar retrabalho e facilitar o programa do próximo. E, obviamente, o produto final sempre será melhor do que se nós não obedecermos essa cadeia, né? Acho que uma coisa que a gente tem que... A principal diferença que a gente pode notar, na realidade, é
a mudança cultural, que talvez seja mais difícil para você colocar numa instituição. Por ser uma instituição nova em Campinas, com um corpo clínico que está sendo moldado ao que a instituição almeja como objetivo, está desde o começo isso sendo batido. Qualidade, segurança, qualidade percebida, várias coisas com o objetivo final de melhorar a jornada do paciente, que é uma coisa que a maioria de nós não foi treinado para isso na faculdade, a gente não sabia o que era isso, a gente foi treinado para cortar, costurar, resolveu, mas a gente sabe que no final das contas não é isso que o paciente só precisa. E quando você muda a cultura de toda uma instituição e de toda a cadeia, aí sim a mudança acontece. Mas essa é uma batalha diária. Hercúlea. Muito importante. Mais importante, e o paciente é o beneficiado lá no final do dia. Obrigado, muito obrigado por esse papo aqui com vocês. Parabéns. Eu vejo que a dupla aí é bem afinada, está em sintonia, né? Essa dobradinha do bloco cirúrgico. Gostei muito desse papo e vamos continuar mostrando aí o que o Hospital São Luís Campinas tem feito aqui para a região de Campinas. Obrigado por vocês participarem. Obrigado pela oportunidade. Espero ter sanado algumas dúvidas de alguns dos espectadores e garantir que nós estamos trabalhando muito, muito sério, intensamente, para que essa segurança seja aplicada a pleno a cada momento e a cada paciente que nos procuraram para que nós ajudemos a cuidar da sua saúde. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Lourenço. Espero que seja a primeira de outras oportunidades para a gente vir conversar Isso aí. Obrigado, viu? Pessoal, é isso aí. Este é um episódio, tem vários outros episódios mostrando como funciona o Hospital São Luís Campinas, do ponto de vista do corpo clínico, dos médicos. A gente traz aqui explicações como cada área dentro desse complexo hospitalar atua, trabalha, mostrando os pilares do Hospital São Luís Campinas, de tecnologia, de segurança ao paciente e de humanização. Inaugurando aqui um hospital com uma acreditação Joint Commission Internacional na região de Campinas. Então, fica o meu convite para você acessar os outros episódios dessa série aqui do hospital. Obrigado e até a próxima.